Qual seria a sua reação se você soubesse de uma traição que envolveria o seu marido, a sua sogra e a sua cunhada? Pesado, né? Essa é a história de Sandra e Bruno, uma história realmente muito pesada, muito difícil de entender e de engolir essa situação. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Manda aqui, ó, através do e-mail. E já aproveita para curtir, seguir o canal. É um canal novo, eu preciso de você. Bora para a história? – 2010. Sandra com 21 anos e Bruno com 22. Já são noivos há 2 anos e decidem se casar. Um casamento simples, mas feito com muito amor, com muito carinho, envolvendo lá as duas famílias. Bruno só tem uma irmã, que é mais velha que ele, e Sandra só tem uma irmã também, que é mais nova que ela. Mas enfim, ali é feito a cerimônia, o casamento e seguem a vida de casados. Logo no início, vou alertar uma coisa para vocês. Eu pedi para que a Sandra, nós não disséssemos qual que é a cidade dela. Por quê? Essa história de Sandra é muito pesada, é uma história onde ela sofreu demais, então eu entendo que o passado fica no passado. Se hoje ela está bem, se ela reconstruiu a vida dela, é melhor não citar muita coisa para não reviver isso, porque é uma história, gente, que Sandra precisa de todo o nosso apoio, de todo o nosso respeito, porque realmente foi muito difícil para ela. Então é isso, logo que eles marcam o casamento, o marido escolhe uma casa lá para alugar ao lado da casa da mãe dele. Uma coisa que Sandra não gostou muito, mas vamos lá, né? Perto da mãe, ele tem um relacionamento muito próximo com a mãe, então ok. E assim começou a vida de casado. Mas logo depois desse casamento, passado aí 1 ano, 2 anos, ela começou a achar tudo muito esquisito. Os sumiços dele com essa mãe e com a irmã, não a envolvia nos programas familiares, sempre dizendo, eu preciso levar minha mãe para uma pequena viagem para ver um parente, mas nunca levava. E os 3 sumiam ali por um final de semana. Então a coisa foi ficando muito estranha. E sabe quando dá, né, gente? Aquele... tem alguma coisa aí, mas ela não sabia explicar. E quando ela ia comentar com alguém, as pessoas falavam, nossa, Sandra, você tá com ciúme da mãe dele? Enfim, os anos foram passando e chegamos aí em 2017. Ele não queria filho de forma alguma, e enfim, e cada dia mais complicado, ela sentia ele cada vez mais afastado, relações sexuais ali entre o casal eram raras, e alguma coisa estava errado e Sandra não descobriu o que era. Mas, chegando aí ao final de 2017, um amigo de Sandra, que mora em São Paulo, capital, não vou falar onde Sandra mora, né? Mas enfim, esse amigo ligou para Sandra e disse, olha, eu estou indo aí para sua cidade e eu gostaria de tomar um café com você, gostaria de bater um papo, uma coisa íntima, sou eu e você, e eu gostaria de conversar. E Sandra vivia assim uma pessoa triste, semblante triste, por quê? Uma mulher casada, que não tem assim o amor do marido, que não tem atenção, realmente ela murcha. É natural a pessoa murchar dentro daquela situação. E aí ela vai tomar café com esse amigo.
chega o dia, né? Esse amigo chega na cidade, eles vão para o café e ele fala: Sandra, eu tenho uma coisa para te contar, mas é algo assim que, na verdade, eu que vi não acredito. Imagina você, embora eu vá te mostrar. E ele diz: eu frequento muitos sites de... E um dia eu cruzei com um pessoal que dizia que vendia vídeos e tal, e eu achei aquela senhora muito familiar para mim, e eu resolvi comprar. E nisso que eu comprei, é um vídeo aonde está um rapaz, uma irmã e uma mãe em atos sexuais. E aí eu comprei esse vídeo, assisti e o reconheci. Estamos falando do seu marido, da sua sogra e da sua cunhada. Nossa, Sandra não entendeu nada. Ele falou: não, calma, eu vou te mostrar. Eu sou assinante lá do canal deles e eu recebo, né, praticamente, às vezes até 2 vezes na semana, vídeos deles. E e tá tudo aqui guardadinho, eu vou te mostrar. E ele abre o celular e mostra para Sandra. Sandra quase caiu da cadeira. Ela não acreditava no que ela via. Então ali estava seu marido, sua cunhada e sua sogra, em atos assim, que ela, vendo, não acreditava. Eram cenas de um sexo assim, animalesco, uma coisa mais bruta, e com tudo ali, penetração nas duas, uma coisa muito doida, muito doida. E Sandra chora muito, agradece esse amigo e vai para casa. Nisso que ela chega em casa à noite, ela pegou algumas cópias desses vídeos e confrontou Bruno. Bruno, o que está acontecendo? O que é isso? E mostrou. Sabe o que Bruno disse, gente? Ai, que bom que você já ficou sabendo, assim eu não tenho mais que ficar escondendo, eu já tô cansado de ter que esconder tudo de você. E enfim, ela falou: mas me explica, o que é isso? É sua mãe, é sua irmã. E aí ele diz: ai, Sandra, não faça drama. A minha mãe me pegou para adoção, eu tinha aí nem 8 anos. Então eu não tenho vínculo sanguíneo com elas. E eu sempre fui muito próxima da minha mãe, sempre gostei muito da minha mãe. E aí surgiu essa possibilidade da gente fazer uma grana. Então ela percebeu que realmente entrava muito a grana para aquela mãe, para aquela cunhada, só que para o seu marido não entrava. E ela disse: que grana, não entra grana na nossa casa. E ele disse: não entra na nossa casa, mas entra na minha conta. Então ela fica sabendo que ele já tem uma grana muito alta, que eles pensam em sair do país, e claramente Sandra não está incluída nisso. E aí Sandra desaba, volta para a casa dos pais dela, já está aí com 7, 8 anos de casamento, e volta desesperada, desmoronada, destruída para a casa dos pais. Quando ela conta, mostra lá o vídeo, ninguém acredita e ela disse: a justificativa que ele me deu é que ela não é mãe de sangue dele, né, biológica. Mas enfim, de qualquer forma, era algo muito nojento, porque ela estava na posição de mãe, ela o criou, e de repente naquele ato ali, tão escancarado, tão promíscuo,
Mas enfim, ela pede o divórcio sai rápido porque eles não tinham nada no nome deles, esse dinheiro dele ela não conseguiu localizar para poder ter a parte dela e se separaram. E ele, logo depois disso, a mãe comprou uma boa casa num condomínio e eles se mudaram os três para essa casa. Então realmente havia grana alta camuflada ali de Sandra que ela não conseguiu encontrar ou saber exatamente o valor. E ela, na casa dos pais dela, assim, destruída, a família dando apoio para que ela se reerguesse e vá em terapia e tal. E ela foi devagar, né, se reerguendo psicologicamente, fisicamente, ela deu uma desmoronada. E aí, hoje vamos falar sobre 2025, como que estão? Hoje, Sandra está com 36 anos, Bruno está com 37 anos e ele continua vivendo ali com a mãe e com a irmã, andando em carrões, enfim. E ela continua ali naquela vidinha. Hoje ela conseguiu alugar lá eles dizem uma edícula, né? Uma casa no fundo, assim, para ela morar sozinha, ela tá mais estruturada, mas ela não consegue se relacionar com ninguém, não consegue acreditar em ninguém, mas ela está, assim, tentando, né? Esses bloqueios, continua na terapia, ela conseguiu trocar de emprego, está no emprego melhor, mas, enfim, esse trauma da vida de Sandra realmente vai ser difícil de ser totalmente eliminado. Acho que totalmente nunca, né, gente? Então é isso, nós devemos todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, todo o nosso carinho para Sandra. Eu não quis realmente citar a cidade dela para não ter murmurinhos, né, para não reviver tudo isso, porque hoje ela está assim se reestruturando. É uma história pesada? Muito, mas porém necessária de ser contada porque é uma história real. Então é isso, gente. Não é uma história que eu gostaria de narrar, mas enfim, é a história que chegou para mim e aqui todas as histórias que chegam eu dou muita atenção, muito carinho, falo muito com a pessoa para juntas, né, a gente poder estruturar e compartilhar a história aqui com todos. Mas é isso, gente. Momentos difíceis acontecem, o importante é superá-los. E eu estou aqui para ser essa ponte entre as histórias e entre vocês. E já aproveitem, deixe o seu like, dá aí uma curtida, é importante para o canal. É um canal novo e eu preciso de você para que essas histórias cheguem a mais pessoas, que mais pessoas possam aprender com nossas histórias e se inspirarem, né? Também tem muita coisa interessante de superação, enfim, para a pessoa se inspirar e aprender com nossas histórias. E até uma próxima! E aí, está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.